Bom, vamos lá. Esse é o R do RAG, esse é o projeto do T1 da disciplina de Inteligência Artificial do Programa de Pós-Graduação e da Facom. Eu sou o Luiz Quirino. Ah, e a ideia aqui é o seguinte. Bom, eu construí, né, um sistema de recuperação de artigos científicos, e o tema aqui é IA mais compras públicas, tá? Foi construído do zero, um corpus bilíngue, com 3.100 documentos, 3.106, tá? Baseados nas fontes do OpenAlex, do BDTD e do Archive. O BDTD ele traz documentos tanto em inglês quanto em português, né? É uma base bem interessante, o Archive também. E o Archive, ele, como estava como proposta no tópico, eu acabei utilizando, mas eu sabia já, não era nenhuma surpresa, que ele é muito nichado para nós, tá? Só tinha 42 tópicos lá que nos interessavam. Tá? A ideia aqui, justamente conhecendo essas dificuldades, era validar um módulo de busca que eu gostaria de fazer para o meu mestrado. Tá? Então, o enunciado pedia que nós utilizássemos três recuperadores básicos, né? Tinha um pipeline a ser seguido ali, então utilizei o BM25, né, com a busca por palavras ali e tal, a gente conta quantas vezes o termo da query aparece no documento, pesa os termos raros e tal, e penaliza os docs muito longos ali. Tá? No KNTFDF, a gente fez a busca por cosseno no espaço vetorial. A ideia aqui é que, como cada vetor vira cada documento vira um vetor numérico, a gente pesa as palavras, né, na mesma direção, o cosseno, né? Então a gente pega aqui sinônimos parciais e tal, mas lembrando, ele ainda depende de palavras em comum, isso é importante para nós, tá? E utilizei também o denso com embeds multilínguas. Aqui tem uma coisa interessante que a gente encontrou, tá? Como o denso faz a busca por significado, a rede neural acaba transformando o texto num vetor de 384 números com um significado parecido. E aqui, mesmo sem palavras em comum, eu consigo fazer, então, aproximação no espaço. Né? Então, por exemplo, licitação e procurement são parecidos, fazem o mesmo contexto. Beleza? E a ideia aqui é o seguinte, por que eu tenho que combinar isso? Porque, por exemplo, quando no BM25 Lei 14133 aparece, lá no denso eu posso encontrar, por exemplo, compliance e conformidade, né? Então, são coisas que, para mim, são interessantes pensar dessa forma, tá? Eu utilizei os 5 módulos de aprofundamento. Na apresentação do projeto, pedia uma para o mestrado, se eu não me engano, né? Eu tinha começado com um re-ranking, tá? Que era a primeira. E aí depois eu vi que eu tinha um pouco de tempo a mais e tal. E eu resolvi ir fazendo todas, né? Para ver qual que era melhor. Então não é nenhum, olha, me veja, não é porque eu fiquei curioso mesmo, tá? Então usei os 5 módulos aí, ranking, clustering, expansão, otimização e o RRF com o BM25 mais denso, que eu achei que ia ganhar de todo mundo, mas eu descobri um negócio muito legal, tá? O re-ranking ganha. Justamente o primeiro que eu tinha implementado, ele acaba liderando, tá? E a ideia aqui é que o BM25 tem uma baseline muito forte, eu acho que é legal, interessante utilizá-lo, mas o re-ranking ganha tanto por exemplo, na precisão A10, no recall A10, no map, né? Ele ganha em tudo aí. Tá? Como é que foi a metodologia? Eu utilizei de 15 consultas, são 15 carries de busca, 10 em inglês, 5 em português, fiz vários levantamentos, então fiz 443 julgamentos de relevância, ranqueados de 0 a 2, perfeito? E o denso fica com esses resultados baixíssimos aqui, ó, por um motivo interessante, tá? Lembra que eu comentei que ele acha de um jeito diferente, né? Porque ele faz aí o ranqueamento num espaço diferente dos outros. Eu construí o gabarito, né, o meu espaço, o meu corpus, num pooling lexical, né? Então, quando eu rodei o denso pela primeira vez, as métricas vieram tão ruins que eu me assustei. Falei, pô, mas o PA10 dá, tipo, sei lá, deixa eu só voltar aqui, 0,24, é isso? É, 0,24. Tá? E eu achei que eu tinha errado no código. Mas, na verdade, o que aconteceu? Eu construí o gabarito, o Rails, fazendo um pooling que não batia com ele. Né? Então, lendo alguns materiais, encontrei o viés de pooling do Zobel e eu percebi que não era uma falha de modelo. Tá? Realmente, o KNN e o BM25, que eu juntei e anotei, eles faziam o pooling por palavras comuns. Quando adicionei o denso, ele trouxe documentos que nenhum dos dois tinha encontrado. E aí, porque ele busca por significado, os dois não estavam no meu gabarito. Né? Então, eu tinha algumas coisas que eram marcadas como zero, zero relevância. Né? Ele era penalizado por achar coisas que eu não tinha notado, mas eram interessantes. Tá? Então, foi bem interessante isso para mim. Eu preferi mostrar do jeito que está,
Por quê? Porque no momento que eu defini esses dados, para mim, isso era um resultado interessante, já que eu gostaria de trabalhar com aprendizado semi-supervisionado nessa área, né? E eu entendi que anotar essa relevância à mão não é escalável. Eu fiz aí mais de 400 anotações à mão, né, para melhorar o resultado ali, percebi que não dava, quanto mais eu anotava, pior ficava, tá? Então, só continuando. Eu entendi três coisas legais ali, que o meu domínio era muito nichado e mesmo eu sendo bilíngue, eu precisava de muito mais fontes, né? A qualidade da avaliação dependia muito da completude, né? E que pelo esparso e o denso serem complementares, eu trabalhei à toa em algumas coisas. Mas isso me deu duas ideias interessantes, tá? Primeiro, eu implementei um terminalzinho que eu chamo de V1 ali, que é o trabalho de fato, essa é a minha apresentação, pipeline completinho, o professor anotar, é o que está lá no Git. E o V2, onde eu entendendo o que aconteceu com o denso ali, eu imaginei que talvez se eu usasse um LLM para fazer anotações para mim, eu chegaria num resultado melhor. Tá? Então, eu vou mostrar rapidinho algumas coisas aqui. Esse é o terminal de acesso ali do sistema, ele está online, ele está disponível 24/7, é só acessar, vai estar o link no trabalho. Tá? Eu deixei rodado na tela aqui, ó, uma query em inglês com os resultados. Então, ele mostra para cada um dos módulos o que é recuperado. Se você clicar no link aqui, você vai direto para o DOI lá, do arquivo. Tá? A gente consegue, então, ver se o documento está batendo. Rodei uma query em português, mesma coisa. Para alguns documentos ali, a gente tem direto o download, ó, tá? Aí funciona. A gente consegue acessar direto o documento. Tá? E também para os 5 módulos, se eu rodar um make eval, eu vou ter ali a comparação de todos, né, os valores, então, com as médias bonitinha, que são os resultados que eu apresento no trabalho, tá bom? Fora isso, se eu rodar um make helper, tá funcionando, tá? Ele vai mostrar todas as runs, análise, tudo que der para fazer com o trabalho ali, tá bom? Fora isso, vamos lá. Esse aqui é o V2. Esse não é objeto de trabalho, já estamos num bônus track, tá, professor? Então você pode mandar para cá um documento real, né? Através do Quen, ele faz extração de conceito, busca as carries ali que ele gera em cima daquilo ali, e ele faz consultas, tá? Nas mesmas fontes que nós tínhamos naquele corpus, mas esse cara aqui, ele tem um corpus enriquecido com as APIs do governo brasileiro, tá? Então, ele faz consulta de normatização de leis, de acórdãos, né, e tudo mais, tá? Então, esse cara aqui tem acessos muito mais interessantes, trazendo um resultado muito melhor, tá? Então, é isso, o trabalho foi esse. Tá tudo disponível lá no Git, né? Então, vou mandar aqui, tá tudo reproduzível, tudo bem documentado e fechou.